Boa noite a todos, aos que entraram durante a oração, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no capítulo 9, a Lei da Igualdade. Começamos semana passada falando um pouquinho sobre esta bênção dirigida a toda a criação, que é o processo universal e único de existência, onde todos nós que estamos aqui fizemos parte desta condição de criação, dessas etapas que passamos anteriormente para hoje estarmos aqui. Então, a igualdade é uma das leis naturais perfeitas de Deus, que não traz privilégios, não traz discriminação e não traz segregação. Somos, temos, possuímos e sentimos tudo o que somos hoje pela única responsabilidade e compromisso de nós mesmos. Hoje nós somos aqui o resultado das nossas existências passadas. Somos o resultado das nossas vibrações, das nossas emanações. Somos aqui o resultado do encontro das situações que precisamos afinar, que precisamos ultrapassar. Então, o pai não favorece nenhum filho, né? Como vimos semana passada, criações em momentos diferentes, trazendo o despertar da centelha espiritual em momentos diferentes para cada um de nós. Daí a diversidade de condições vibracionais no planeta, condições de consciência no planeta. Não só pelo tempo de criação, a qual fomos passamos por todas as etapas, mas também pela atitude que tivemos nesse percorrer. Hoje nos encontramos numa diversidade infinita, pela nossa deliberação, não só pelo tempo que fomos criados. Alguns são espíritos mais novos, outros mais antigos, mas nós estamos numa era em que a grande parte da humanidade são espíritos bastante já experientes nesse processo de encarne e desencarne, não é? Porque nós estamos aqui fechando um ciclo e não haveria agora a chegada de espíritos para começarem a jornada terrena. Então é um ciclo que continua com espíritos que já presenciaram, vivenciaram muitas encarnações. Todos nós já vivenciamos muitas encarnações. E hoje nós vamos começar desigualdades sociais, que é um tema delicado, porque nós pensamos assim, dentre todas as diferenças que temos aqui na Terra, né, de condições de saúde, família, as diversidades problemáticas todas que temos, quando nós vemos as condições sociais, a diversidade de condições sociais, e a tristeza dessa diversidade, onde as desigualdades são muito extremas, nós perguntamos, essa desigualdade, de onde ela surge? Deus, na sua bondade, permite que o homem sofra em tanta pobreza, tanta subjugação, porque aqui a diferença social não é só relacionada à condição material, mas muitas vezes a subjugação, né, ao trabalho forçado, ao trabalho de discriminação, ao cansaço, ao cansaço que todos nós aqui percorremos na encarnação, e onde, se nós imaginarmos que esta situação é proporcionada por uma lei do alto, não. É muito difícil a gente entender essa encarnação nesse momento só. Mas se a gente analisar ao longo da história, qual é qual é a situação que nós temos ao longo da história? Nós temos, primeiramente, que nós vamos estudar nesse capítulo também, a discriminação de gênero, que também é uma outra discriminação que ao longo da história nós passamos. A discriminação
do homem que, na sua força material, subjugava outros povos, guerreava, e trazia a cada povo saqueado pobreza e miséria, sofrimento e perdas materiais, como a escravidão, as perdas materiais, a miséria, a fome. Então, ao longo, desde a primitividade, nós temos a força impondo ali e a pouca consciência espiritual impondo homem sobre homem a subjugação. Então, essa diversidade que nós vemos hoje, ela é fruto das próprias imperfeições que a humanidade percorreu ao longo da história. Então, a gente pensa assim, será que hoje, mudando uma situação A, B ou C, uma situação de regime, a única coisa que nós podemos entender que modificará esse quadro de discriminação, de diferença, de sofrimento e miséria, é a mudança da conduta moral do homem na Terra. Então, isso a espiritualidade deixa muito claro para nós, nesta parte que nós vamos ver as perguntas. Se há sofrimento material, se há discriminação, se há a desigualdade tão abrupta, isto é fruto das nossas próprias imperfeições. Das situações que ao longo da história o homem gerou para que houvesse tanta dificuldade hoje, tanta pouca caridade em relação ao olhar com uma busca de ajuda para diminuir um pouco essa oposição tão grande que existe na nossa sociedade. Então, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Jamais. Jamais vai ser uma lei natural. Então, como muitas coisas que geram problemas, esta é uma delas. O nosso egoísmo, o nosso materialismo, a nossa ganância, a nossa vontade de sobrepor a nossa vaidade. Estas situações foram levando as sociedades às perdas daquilo que eles tinham direito, das terras, das posses, ao longo da história. Né? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? A partir do momento que o homem gera essa desigualdade, ele começa a passar por processos karmáticos em muitas encarnações, onde ele vivencia aquilo que ele gerou. Então, onde nós nos encontramos muitas vezes? Em situações energéticas que nós anteriormente emanamos. Se eu emanei a opressão, o apego, a avareza, o domínio sobre o meu semelhante, sem um olhar cuidadoso com ele, né? A posse, a dominação, eu, em algum momento, passarei por essa situação um pouco mais à frente. Então, é uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais quando nós não esclarecemos a nossa parte espiritual. Nós geramos uma situação difícil e, ao longo das encarnações, somos ali vivenciados, colocados na situação que geramos. Então, hoje, as diferenças sociais, elas não são só oriundas da imperfeição do homem, mas elas estão hoje relacionadas a um processo de aprendizado. Porque hoje nós estamos vivenciando situações também dentro da condição social ligadas ao nosso passado. Então, dentro daquilo que o homem é imperfeito, Deus utiliza, né, a perfeição divina, utiliza nosso erro para nos ajudar a crescer. Então, se outrora, eu lá na época feudal, ao lado do meu castelo, eu fechei muralhas para que os servos estivessem ali, me protegendo da violência dos outros feudos, e coloquei ali milhares de operários com condições quase subhumanas de vida, eu vou responder por esses irmãos. E muitas vezes eu não respondo em uma única encarnação, porque foram muitas vidas segregadas e prejudicadas.
Então, hoje, num término de ciclo de expiação e prova, nós estamos vendo uma condição social ligada a aprendizados oriundos de outras encarnações. Então, se hoje eu venho a nascer dentro de uma situação com limitação material, que elementos o alto utiliza para que eu desperte a minha espiritualidade? A humildade, a determinação, a fé, o perdão, né? Porque quando eu sou subjugado, eu preciso perdoar. Isso não significa que o espiritismo, o kardecismo, seja uma doutrina da aceitação dos erros da nossa sociedade. Mas não uma não aceitação com rompantes, com violência. Não uma rejeição ao que vivemos através do ódio, da polarização, da crítica, mas sim uma reforma social através da exemplificação, através do auxílio, através da caridade, através da prece, através de bons frutos. E isto independe da condição social a qual eu pertença. Então não adianta hoje, se outrora eu gerei a discriminação, gerei a dificuldade das camadas sociais, né, o antagonismo dos recursos, e hoje eu volto para uma encarnação com muita vontade de resolver isso, não vai ser pela força que eu vou conseguir sanar o mal que eu gerei no passado. Então eu posso fazer trabalhos sociais, eu posso ser generoso com o que eu tenho, eu posso apoiar as pessoas que estão em dificuldade, eu posso gerar trabalho também com dignidade, mas sem o levante da violência e da separação do homem pelo homem, pelos ideais. E é uma tristeza, porque nós temos visto isso muito forte no nosso país e em todo o globo, né? As pessoas se colocando de forma tão violenta em relação às suas posições. Então, quando que isto vai acabar? Isto um dia vai passar, sem dúvida. Chegará um momento em que a fraternidade substituirá a desigualdade. Nós não conseguiremos, como cristãos, ver a fome e passar sem nada a fazer. Nós não conseguiremos ver uma comunidade em dificuldade e não ali trabalhar. E não será um grupo, uma ONG, um centro espírita, uma igreja, mas será toda a humanidade voltada à caridade. E aí nós não teremos mais o sofrimento. Apesar de muitos irmãos estarem numa condição de aprendizado, como nós estamos vendo, a fraternidade irá ancorar estes irmãos, diminuindo o quê? A revolta, diminuindo a violência. Nós estamos, assim, num momento difícil da nossa humanidade. Mas chegará a hora em que toda esta situação se harmonizará pela fraternidade que nós despertaremos dentro de nós. Isso não significa que não haverão encarnes diversos, em situações diversas, porque nós escolheremos, muitas vezes, a limitação do acesso material. Mas eu escolherei isso, sim. Chegará um momento que eu vou escolher, todos nós escolheremos, pouco acesso àquilo que não é necessário à minha vida, aquilo que está a mais na minha vida. Porque já sou um espírito esclarecido, entendendo que tudo que me sobra pode ser utilizado a outro irmão. Tudo aquilo que eu acumulo me traz vaidade, me traz apego. E o homem se transformando, a sociedade tende a tirar da frente tantas desigualdades nas suas condições sociais. É um processo.
Não será através de leis rígidas ou de lutas, porque nós já estamos em um outro momento. Nós não estamos mais no momento da antiguidade, no momento medieval, nós não estamos mais na fase moderna, nós estamos em outro momento. Momento onde o cristianismo resolverá todas as mazelas da humanidade a seu tempo. Então, nós falamos, nós muitas vezes, né, temos aqui o ensinamento cristão e nós vemos as situações do mundo, julgamos, reclamamos, nos indignamos. Mas qual é o meu papel dentro de tudo isso? Todos nós temos um papel dentro desta situação. No mínimo, pela vibração e pela doação de pensamentos de luz à situação de sofrimento que há no planeta. Então, nós já somos responsáveis, de alguma maneira, pela, vamos dizer, amenização, pela tranquilidade de muitas situações. Se todos nós vibrássemos pela paz, se todos nós vibrássemos pela fraternidade, todos, a situação se modificaria rapidamente. Mas todos nós ainda estamos em aprendizado, ainda temos apegos, ainda temos vaidades. Então não é o Pai que cria esse mundo tão difícil, esse mundo tão desigual. E nós, certamente, vivenciaremos todas as situações, não só em processo karmático, em processo de expiação, mas em processo de prova. Porque tanto não ter como ter muito são duas provas muito difíceis. Porque aquele que muito tem será testado no seu desapego, na sua caridade e na sua humildade. E aquele que luta para sobreviver, né, ele será testado na sua fé, na sua resiliência, na sua pacificação. Então, todos nós passaremos diferentes situações. Claro que, quando geramos essas situações mais radicais, nós teremos uma situação mais difícil. Mas se nós não temos o resquício dessas mazelas, nós vamos superar com muito mais facilidade as encarnações que trouxerem situações que para nós não existe ali um vínculo difícil no passado. Então, não é uma lei natural. E um dia haverá em que o homem não guerreará pela posse, pelo mando, pelos serviços. Haverá uma fraternidade como viviam, por exemplo, as comunidades sustentáveis, os essênios, onde cada um tinha uma atividade dentro de uma comunidade e todos eram beneficiados. Alguns na liderança, sim, às vezes é necessário que um oriente. A liderança não necessariamente é uma opressão. A liderança cristã, ela é amorosa, ela incentiva. Então não precisa ter uma igualdade de condições dentro da sociedade. Nós já vimos que a desigualdade de condições espirituais é muito necessária. A desigualdade de talentos é necessária, de aptidões. E nivelar todas as situações para todos nós também não é favorável, porque nós não vamos cooperar, nós não vamos aprender. Mas a sociedade do Cristo é a sociedade do amor, da fraternidade. Né? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? O que é um espírito que tem prazer no poder, prazer no domínio, na posse, no ganho, no vício do acúmulo? A resposta dos espíritos merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sobre os outros. São espíritos frágeis. Nós pensamos, nossa, que poder, né? Esse espírito tão violento. Não, é o contrário. A fraqueza espiritual gera
este domínio, esta ambição material. Se eu não tenho nada interno, eu me realizo com o mundo das ilusões, o mundo da matéria, o mundo da terceira dimensão. Eu me iludo neste mundo, por uma fraqueza espiritual. Então, quanto maior a minha ilusão neste mundo, menor o meu despertar espiritual. Então, esses irmãos, eles sofreram muito, porque eles acumulam o sofrimento dos irmãos, mas também por serem espíritos resistentes ao crescimento espiritual. E passarão por existências vivenciando a dor que geraram nos irmãos. Então, quando nós pensamos, é justo, não é justo, vamos lembrar que, independente das organizações políticas do mundo, a lei do homem não será responsável pela fraternidade dentro da humanidade, mas sim o crescimento espiritual de todos nós. Quando realmente nós não conseguirmos ver um irmão em dor. A hora que cada um de nós, na humanidade, não conseguir ver um irmão em dor, não haverá sofrimento. Não haverá fome. Não haverá discriminação. Estamos caminhando. Ainda demora um pouquinho, mas estamos caminhando, né? E por ser final de era, tudo está muito claro, tudo está muito aparente, tudo está muito... Não existe nada velado nesse momento, porque todos estão mostrando realmente a que vieram. Por isso que a humanidade mostra tanta violência, tanta diversidade, tanto antagonismo. É o momento da luz, é o momento de realmente separarmos o joio do trigo. E não estou dizendo de um irmão ou outro dentro de nós. O que eu ainda preciso tirar dentro de mim em relação ao apego, à opressão, à discriminação, ao não olhar, ao não sofrer pela dor do meu semelhante, quanto eu ainda preciso despertar para que eu não consiga ver no meu irmão a dor que eu não gostaria de carregar dentro de mim. Não é? Desigualdade das riquezas é semelhante à desigualdade social. Então, nós temos aqui os acúmulos, porque existe ainda a ilusão da matéria, e nós, quanto mais inseguros, mais frágeis espiritualmente, mais queremos ter a posse, nós temos esta grande diversidade, desigualdade das riquezas, e gerando as condições sociais diversas que entrelaçam, né? Estão relacionadas. No mundo da ilusão, quanto mais eu apresento beleza, poder e vaidade, mais aparentemente mais importante eu me sinto. E o homem vai caminhando agora para um outro momento, não é? De perceber o sofrimento de muitos irmãos na nossa sociedade, leis que protejam esses irmãos também, como já falamos, e onde as desigualdades da riqueza, elas também ocorrem, como ocorre na desigualdade social, como consequência das situações passadas, de como eu utilizei os bens que Deus me concedeu. Porque tudo que nós temos foi concedido. Nós não temos nada aqui material, somente o nosso espírito. Nós carregamos somente de o nosso crescimento espiritual. De material nem o corpo temos, porque a hora que o Pai nos chama, nós não o levaremos. Então nós temos aqui as posses emprestadas, concedidas. Qual o uso que eu faço dessas posses? A imperfeição do homem não trouxe a ele o esclarecimento do bom uso, e nós temos as grandes desigualdades. Então, aí a pergunta aos espíritos: a desigualdade das riquezas não se originará
das suas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? O que ele está perguntando? O que o grupo de Kardec está perguntando? Mas as diversidades de matéria e de riqueza não tem a ver com os talentos que eu trago? Ou seja, se eu trago talentos, eu consigo ser uma grande pintora, eu posso acumular riquezas por este talento que eu trago. Outro irmão que não despertou talentos na vida anterior, ele pode não ter tantos recursos. De certa forma, sim, né? Seria justificado o recebimento daquilo através dos meus talentos. Mas a espiritualidade diz o seguinte: e todos aqueles que da velhacaria e do roubo, que dizes? Ou seja, por que eles respondem isso? Velhacaria seria o apego, né? A pessoa que é avarenta, a avareza. Então, tem os talentos diversos que me trazem recursos na matéria? Sim. Mas quando esses recursos também são ligados a situações que não são fraternas e benévolas. Por isso ele fala do roubo, que dizes? Mesmo eu tendo talentos, como eu utilizo esta forma de adquirir os recursos? Então, a espiritualidade fala, sim, de certa forma, há uma diversidade de riqueza pelos talentos, mas também não, porque parte da humanidade utiliza este acúmulo através de atitudes não nobres. Tá? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Vejam bem, nós temos até um evangelho que fala sobre isso. Né? Quando nós temos o caso das heranças, então as pessoas que já nascem num berço de ouro pelas gerações passadas. De que forma essas riquezas iniciaram? Elas vieram da labuta, da verdade, do talento, elas vieram da cobiça, da vaidade, do apego, da avareza. Então é como diz a espiritualidade, que sabes a esse respeito? Nós temos condição de julgar cada irmão que traz uma situação, que seja uma casa, ou que seja uma fortuna, que trazem situações de herança? Temos condição de julgar? Nós não temos. Cabe a cada um de nós a consciência, o discernimento da origem daquilo que temos. Se foi fruto do trabalho, ou se foi fruto da subjugação do meu semelhante. Eles dizem o seguinte, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditais que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo, e mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e que te asseguro que o seu juízo é mais severo do que dos homens. Ou seja, o acúmulo material, se ele não tem uma origem nobre, se ele vem de uma origem de roubo, subjugação, né, avareza, nós teremos o esclarecimento, nós teremos a intuição, os nossos mentores nos ajudarão a perceber o uso que nós devemos fazer disto. Então, como diz o Evangelho, é justo que um pai que trabalhou passe a seu filho, mas desde que esta herança não inutilize o trabalho deste filho, não leve a ele a ociosidade, porque todos nós temos aqui, independente da condição material que temos, todos nós viemos com um compromisso de trabalho. Não só o trabalho profissional, mas o trabalho nas nossas casas, os trabalhos diversos que nós temos na sociedade. Todos nós viemos com compromisso de alguma atuação, de utilizar os nossos talentos.
Então, quando a riqueza, quando a herança impede a oportunidade de um espírito se desenvolver, a herança passa a ser um problema, não é? Sem falar das brigas, das confusões todas, das diversidades dentro das famílias, que ainda os espíritos impuros, imperfeitos, ainda se degladeiam pela situação material pertencente à família. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este feito? Se nós sabemos que ela tem uma origem não pura, nós somos responsáveis. E se nós não sabemos, nós seremos intuídos para saber. Nós teremos a intuição e a orientação do que fazer. Não é? Então, que a gente possa ter sempre a sintonia com o divino, com o alto, para que tudo na nossa vida seja orientado e auxiliado. Tá bom? Então, ele diz: fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito. Sobretudo, se o ignoram, como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende, se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Ou seja, o que a espiritualidade nos fala? Se nós não sabemos, né, talvez não possamos ter uma atuação ali, não somos responsáveis também pelo que houve. Mas se nós temos a consciência, nós temos compromisso espiritual com esta situação. E muitas vezes ela chega a nossas mãos para que esse dinheiro possa fazer bom uso ao meu semelhante. Possa ser fruto de trabalho, de auxílio, de caridade, de amparo, de sustentação ao meu irmão. Bom? Deixa eu ver que horas são. Só mais uma, então, que já são 20:09. Sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pela disposição que haja tomado. Aqui está dizendo o seguinte: por que sem quebrar a legalidade? Porque existem algumas leis humanas que favorecem divisões não tão igualitárias aos herdeiros. Pode uma parte da herança ser doada. Aí não sou advogada, mas sei que pode. Um percentual não pode. Como fica essa situação? Quando um pai, né, legalmente faz uma divisão diversa, diferente aos seus herdeiros. Como fica isso, né? De modo menos equitativo. Aquele que assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado, ou seja, seremos responsáveis pelos privilégios que levamos os nossos irmãos em relação a outros, que nos foi concedido. Então, se nós geramos, como diz a espiritualidade, toda ação produz uma reação. Se eu gero, neste momento, uma situação de sofrimento, gera uma situação de desentendimento pela minha arbitrariedade, então realmente eu vou ter que responder por essa situação. Então eles dizem o seguinte: toda ação produz seus frutos, doces são os das boas ações, amargos sempre a das outras, sempre entendei-a bem. Então que tudo que nós temos não seja, que seja um carro, que seja uma bicicleta, que seja uma fortuna. Que o que a gente tem nunca seja motivo de vergonha, porque a origem tem que ser digna do meu talento, da minha ação dentro da sociedade, que aquilo que eu dispor ao meu semelhante, eu não utilize da desigualdade, da discriminação, reproduzindo
as problemáticas que a nossa sociedade passa. Porque nós responderemos espiritualmente por tudo que nós gerarmos. Então, se eu, como mãe, eu dou uma parte para um filho, beneficio, dou um jeito de beneficiar legalmente o outro filho, dou um jeito, pela lei, de fazer com que um seja privilegiado, eu responderei por isso. Porque Deus me concedeu 2 criaturas que ali foram colocadas na minha mão, né? Então, se isso gerar prejuízo espiritual, não material, prejuízo espiritual, eu vou responder. Então, as nossas ações, nós aqui não temos essa noção da responsabilidade que nós temos em tudo que nós fazemos. Nós temos um Pai que é todo amor e todo perdão, mas nós iremos nos cobrar no futuro. Lá na frente, no discernimento espiritual, quando nós errarmos nas nossas ações, nós nos cobraremos, nós pediremos para rever estas situações. E lembrando, para fechar, que o rico na matéria não é só o rico que tem posses materiais, a moeda, mas o rico, né, é o irmão que, independente da sua condição financeira, material, ele é rico na vaidade, na cobiça, na ambição sobre o seu semelhante. Então, é um capítulo delicado, porque fala de assuntos que a gente está vendo na nossa sociedade de uma forma intensa, né? Estamos trabalhando para que haja um auxílio nesse sentido, mas muito precisa ser feito, né, Rô? Muito precisa ser feito. E quando nós tivermos o despertar espiritual, essas diversidades irão diminuir.